Olá pessoal, então vamos para mais uma aula aí de teoria do crime. Então, encerrada, né, passada o segundo, as diretrizes, os componentes do segundo elemento constitutivo do conceito analítico de crime, hoje veremos o terceiro, começaremos a ver o terceiro, que é a culpabilidade. Então nós já vimos o fato típico, antijurídico, e hoje entraremos na culpabilidade, iniciaremos a culpabilidade. Então, sendo o fato típico, feita toda aquela análise que nós estudamos, passa-se para o fato ilícito ou antijurídico. Estudadas as excludentes da ilicitude, não estando nenhuma presente, nós vamos para o terceiro elemento do conceito analítico de crime, então, que é a culpabilidade. A culpabilidade ela não tem um conceito no Código Penal. Ela tem os elementos, que são imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, eu quero dizer que para um indivíduo ser culpável, deverão estar presentes esses três elementos. A imputabilidade tem que ser punível. Nós veremos o que é isso, iniciaremos a ver o que é isso hoje. Potencial consciência da ilicitude é o segundo, e terceiro, exigibilidade de conduta diversa. É o que nós veremos nas próximas 2 ou 3 aulas. Então, a imputabilidade, então, como está ausente o conceito no Código Penal, nós vemos a presença desses três elementos. Estando os três elementos presentes, o indivíduo é imputável. E eles estão presentes no artigo 26, 27 e 28 do Código Penal. Né? E importante que para o indivíduo ser imputável, tendo que estar presentes esses três elementos, tem um tempo para isso. E o tempo é o tempo da ação ou da omissão, que é o conceito, né, de quando ocorre o crime. Então, o indivíduo, para ser considerado imputável, ele tem que praticar o delito ao tempo da ação ou da omissão, e ser capaz de entender o caráter ilícito dessa conduta ou portar-se de acordo com esse entendimento. Então, repetindo, diz o artigo 26 que para o indivíduo ser imputável, primeiro elemento da culpabilidade, o indivíduo deve ser, ao tempo da sua conduta, que é uma ação ou uma omissão, ter a possibilidade de entender o caráter ilícito do fato que ele está praticando ou de portar-se de acordo com esse entendimento. É o que diz o artigo 26 do Código Penal. Bom, teoricamente, existem dois elementos para o indivíduo ser imputável. É o elemento intelectivo e o volitivo. O intelectivo é isso que a gente acabou de falar. Ele ter a possibilidade de entender o caráter ilícito do fato, né? É a integridade, né, psíquica do indivíduo. Ele consegue entender o caráter ilícito do fato, tem faculdades mentais para isso. Esse é o elemento intelectivo. E o volitivo é o domínio desta vontade, né? O domínio da vontade. Então, ele conhece o caráter ilícito do fato e ele consegue segurar os seus impulsos, ele domina os seus impulsos, né? Então, ele consegue agir de acordo com esse entendimento de entender que é ilícito o que ele está praticando. É o elemento volitivo. Então, deve estar presentes os dois elementos, o intelectivo e o volitivo, para que o indivíduo seja considerado imputável. Qual é o momento da imputabilidade? Eu já falei, né? É o momento da ação ou da omissão. Então, o indivíduo que pratica um delito, se no dia da ação ou da omissão ele for considerado inimputável, ele deverá ser absolvido, se chama de absolvição imprópria, e ele recebe uma medida de segurança. Imprópria por quê? Porque a absolvição própria, que é o mais correto que nós entendemos, né, está presente lá no Código de Processo Penal e tem a ver com não existir o fato, não ser o indivíduo o autor do crime, não ter provas do fato. Então, essa é a absolvição própria. A imprópria, o indivíduo cometeu o ilícito, mas por ele ser inimputável, ou seja, não ser imputável, que é o que nós estamos vendo agora, ele não vai ser punido, vai ser absolvido impropriamente e vai receber uma medida de segurança, que é uma internação em estabelecimento adequado, ou tratamento ambulatorial, dependendo da situação. Mas se ele cometeu o delito, considerado imputável,
e logo sobrevém doença mental. Então, o processo, se estiver em fase de processo, deverá ser suspenso até o restabelecimento da sua sanidade mental. Artigo 152 dos Códigos de Processo Penal, né? E o juiz poderá determinar, conforme o parágrafo 2º desse artigo 152, a internação deste indivíduo em estabelecimento adequado. Bom, vamos ver então os critérios da imputabilidade. São 3, né? Primeiro, a gente tem que saber que todo indivíduo que completa 18 anos, ele é considerado imputável. Todavia, esse critério de 18 anos ser imputável está previsto na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, mas ele é um critério iuris tantum, ou seja, admite prova in contrario. Não quer dizer, então, que todo indivíduo que tenha 18 anos será punido. Será considerado culpável ou imputável, melhor dizendo. Depende, então, por exemplo, de ser são mentalmente. Por isso que se admite prova in contrario, não tem como punir todas as pessoas que completam 18 anos por prática de uma conduta delituosa. Depende também de outros fatores, como, por exemplo, a sanidade mental. O primeiro critério é o biológico. Então, basta a presença de um problema mental, né, para que o indivíduo seja considerado inimputável. Se ele não tiver nenhum problema mental, é imputável. Se tiver a presença de algum problema mental, ele é inimputável. Não é relevante, então, a lucidez ao tempo do ato da conduta, né, ou da omissão. Então, não é relevante essa lucidez ao tempo do ato ou da omissão. Quer dizer o quê? Que se o indivíduo a qualquer momento for considerado como um problema mental, ele será considerado, então, inimputável e deverá sofrer uma medida de segurança. Critério biopsicológico, ou melhor, antes dele, critério psicológico. Não se liga a alguma deficiência mental, então. Se estiver em capacidade de entender o caráter ilícito ou portar-se de acordo com esse entendimento, é considerado inimputável. E o critério biopsicológico, que é o nosso critério do Código Penal brasileiro, considera-se inimputável, então, ao tempo da ação ou da omissão, quem não entenda o caráter ilícito da sua conduta ou omissão, né? Ou entendendo o caráter ilícito, ele não consegue portar-se de acordo com esse entendimento. Esse é o critério biopsicológico e é o nosso, presente no artigo 26 do Código Penal. Então, após os 18 anos, em tese, todos são imputáveis, que é o critério cronológico, dependendo da prova, se houver prova em contrário, que ele é inimputável por uma doença mental, por exemplo, ele será inimputável. Mas a regra é 18 anos pode ser punido, imputável, critério cronológico. Então, o Código Penal brasileiro adotou esses dois critérios, o biopsicológico, né, e o, por exceção, o critério cronológico, também conhecido por biológico, que é aos 18 anos de idade como imputável. Está presente no artigo 228 da Constituição e 27 do Código Penal. Então, o Código Penal brasileiro, repetindo, adotou o critério biopsicológico, que é aquele que o indivíduo, no momento da ação ou da omissão, deve entender o caráter ilícito da sua conduta, da sua ação ou omissão, ou, entendendo, conseguir portar-se de acordo com esse entendimento. Por exceção, o critério biológico, também chamado de cronológico, que é ter 18 anos para ser punido. Mas a presunção é iuris tantum, pode ser comprovado em contrário que o indivíduo não tem faculdades mentais, por exemplo, sanas, e aí poderá ser considerado inimputável. O critério cronológico ou biológico está no artigo 228 da Constituição Federal e 27 do Código Penal. Então, vamos tratar agora quando o indivíduo deixa de ser imputável, que são as causas da inimputabilidade. Ele será considerado, então, inimputável em 3 situações no nosso código: a doença mental, menor idade, embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. Vamos vendo vamos ver alguns hoje. A doença mental está no artigo 26 e 27 do Código Penal e está ligada ao desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
Qual é a diferença de desenvolvimento mental incompleto ou retardado? É, é apenas degrau, né? O grau de lucidez, o grau de não lucidez. Menor idade está no artigo 27 do Código Penal e 228 da Constituição Federal. E a embriaguez completa, né, por caso fortuito ou força maior, está no 28 do Código Penal. Então, nós veremos hoje a menoridade. Então, retomando, a imputabilidade é o primeiro elemento da culpabilidade. O indivíduo, para ser culpável, tem que ser imputável. Nós vimos até agora os 3 critérios para a questão da imputabilidade, né? Biológico, psicológico e biopsicológico. O nosso é biopsicológico e, por exceção, como exceção à regra, o biológico, também cronológico, que é aos 18 anos para ser imputável. As causas da inimputabilidade. Então, quando que o indivíduo deixa de ser imputável, passa a ser inimputável e não pode ser punido com uma pena? São 3 causas: doença mental, menoridade e embriaguez completa. Veremos agora a menoridade. Nós já vimos que, né, que ele está inserido no sistema biológico, tem que ter 18 anos, porém, como é um critério iuris tantum, admite prova em contrário. Já deixei claro isso. Se ele tem 18 anos, pode ser punido pela lei penal, uma pena privativa de liberdade, porém, poderá haver prova em contrário e ele não ser punido. Doença mental, por exemplo. Então, a redução é muito debatida, a redução da idade para a imputabilidade penal. Hoje é 18, mas se debate muito para passar para 16, por exemplo. Não se sabe certamente se isso é possível ou não. Conforme o artigo 228 da Constituição Federal, é 18 anos a imputabilidade penal. Poderia ser modificável por emenda constitucional e passar para 16 anos? Temos 2 correntes. A primeira diz que sim, é só o parlamento criar uma emenda constitucional e modificar de 18 para 16, por exemplo. A outra corrente diz que não, somente com uma nova Constituição, porque seria um direito fundamental a imputabilidade penal e seria uma cláusula pétrea, portanto, imodificável por emenda constitucional. Então, são 2 correntes que, se um dia algum projeto for apresentado e vá à votação, enfim, passar pelo controle de constitucionalidade do STF, teremos que esperar a resposta, então, desse julgamento. Né? Creio que seja inconstitucional. Creio que não seja possível a emenda constitucional, somente por nova Constituição. Mas isso vai ter que ser debatido no futuro, se um projeto de lei desses prosperar, andar no Congresso Nacional ou virar lei. Essa presunção, ela é então de não ser punido antes dos 18, né? A menoridade, menos de 18 anos, é uma presunção iuris et de iuris. Quer dizer o quê? Iuri et de iuri. Quer dizer que não admite prova em contrário, que o indivíduo que não tem 18 anos é inimputável, ou seja, só é imputável o indivíduo que tiver 18 anos. Isso se não tiver uma doença mental, por exemplo. Nós estamos falando agora, preste atenção, somente na questão da idade. Esqueça a questão de doença mental, a embriaguez, né? Somente a idade penal, que é 18. Então, o indivíduo tem menos de 18, a presunção é iure et de iuris, não admite prova em contrário, é 18 anos, não tem como punir penalmente o indivíduo que não tenha 18 anos. Ele é inimputável, sem admissão de prova em contrário. A súmula 74 do STF diz que a prova da idade penal, 18 anos, ou da menoridade, pode ocorrer por qualquer documento hábil. Há muitos anos se falava que tinha que ser tão somente a certidão de nascimento. E a súmula do STJ disciplinou dizendo que qualquer documento hábil, carteira de trabalho,
identidade, certidão de nascimento e outros documentos hábeis para provar a idade penal do indivíduo. A questão do emancipado, o indivíduo que se emancipar não resolve nada na esfera penal. Então, se ele tem 16 anos, ele se emancipa para atos da vida civil. Continuará sendo menor de idade para a imputabilidade penal. Ou seja, será considerado inimputável até completar os 18 anos, mesmo sendo emancipado. Crianças, pessoal, que até 12 anos incompleto, né, que cometem um fato típico e ilícito. Uma criança furtou. É um fato típico, está no Código Penal, artigo 155, ilícito, se ela não praticou em nenhuma das excludentes da ilicitude que nós verificamos até a aula passada. E qual será a punição dela? Na realidade, são aplicadas medidas do artigo 101 do ECA. São medidas protetivas, não são punições. E o adolescente que praticar um fato típico e ilícito, ele é inimputável, não tem 18 anos, então ele receberá as chamadas medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que vai da advertência até uma internação. Questão do crime permanente ou superveniência de maioridade. Bom, lembrem que o crime permanente é aquele crime que a consumação se prolonga, se protrai no tempo. Então, se o indivíduo comete um delito de sequestro, por exemplo, pega uma pessoa, tira sua liberdade para exigir resgate, artigo 159 do Código Penal. Fica 4 meses com a pessoa em cativeiro. Lá no 4º mês, a polícia estoura o cativeiro, descobre o local, ingressa e prende o indivíduo. Bom, esse indivíduo, se tiver completado 18 anos durante o cativeiro, por ser um crime permanente, ele responderá como adulto. Quando ele sequestrou, tirou a liberdade da vítima, 17. Quando foi descoberto e preso pela polícia, ainda em cativeiro, ele tinha 18 anos. Ele responderá, então, como adulto, né? Porque é um crime permanente, está se consumando diariamente. Quando ele fez 18, estava consumando ainda. Então, durante a prisão, no ato da prisão, considerado imputável por ter 18 anos. Então, ele se praticou algum ato antes dos 18, ainda com 17, por exemplo, torturou a vítima, ele responderá, então, tortura como inimputável, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e pelo sequestro como imputável com 18 anos, por ter sido o crime permanente, né, descoberto, estourado o cativeiro, depois dos 18 anos. Bom, pessoal, isso era uma introdução hoje. Na próxima aula nós veremos os demais elementos. Agora eu quero responder alguns exercícios com vocês. O primeiro deles está lá no caderno de vocês, no caderno de questões, no final do nosso polígrafo, o item 9, culpabilidade. Então diz assim, número 1, julgue o item seguinte relativo aos crimes contra a vida. O aborto necessário previsto no Código Penal não constitui crime, em face da exclusão da culpabilidade, considerando-se que a gestante é favorecida pelo estado de necessidade. Bom, pessoal, vamos ver aqui o artigo 128 do Código Penal. Aqui está falando, então, o aborto previsto no Código Penal, necessário, diz o artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico. Nesse aborto necessário, 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, por que está errada essa questão? Porque aqui diz, não constitui crime em face da exclusão da culpabilidade. Está errado isso aqui. Não é da culpabilidade, é da antijuridicidade. A última parte estaria certa, considerando-se que a gestante é favorecida pelo estado de necessidade. Sim, é estado de necessidade, porque o 128 diz não há outro meio de salvar a vida da gestante, é estado de necessidade isso. Porém, é a exclusão da antijuridicidade. Lembrando que eu falei para vocês numa aula destas, que quando tem os termos, quando estão presentes no Código Penal os termos não se pune, é exclusão da ilicitude, da antijuridicidade. E quando estão os termos isento de pena, aí sim é da culpabilidade. Então, resposta errada.
Número 2. Em tema de culpabilidade, a chamada coculpabilidade. Pessoal, coculpabilidade é um termo que é muito falado pelo Zaffaroni, o penalista argentino Raul Eugênio Zaffaroni, que quando é uma parcela de culpa do Estado. Quando o indivíduo não recebeu a mínima atenção do Estado, desde seu nascimento, sem nenhuma prestação de serviço público, sem educação, sem saúde, família totalmente desestruturada e não houve uma intervenção do Estado. Enfim, tudo errado na vida do indivíduo, todas as dificuldades, passando fome, não tem água, não tem luz, etc. O Estado teria uma parcela de culpa na prática desse delito. Então, o que nós temos aqui como resposta para essa número 2? Em tema de culpabilidade, chamada culpabilidade, nós não temos normatizado no nosso Código Penal, não existe nenhum artigo do nosso Código Penal que diga isso. Letra B, expressa-se na teoria da duplicidade do dolo, não tem nada a ver, duplicidade de dolo. Então não é A, não tem guarida no nosso sistema normativo penal, não é B, expressa-se na teoria da duplicidade do dolo, e também não é D de dado, propicia a chamada culpabilidade para a decisão da vida. Não são termos muito conhecidos, não são essas as respostas. A resposta correta é a letra C de Canadá. Fica reconhecida no disposto do artigo 66 do Código Penal. O 66 do Código Penal, pessoal, é uma redução de pena na hora de aplicar a pena que o juiz pode ou não reconhecer. Artigo 66 do Código Penal diz assim, vou ler para vocês aqui. O artigo 65 são questões de redução de pena, circunstâncias que reduzem a pena, lá na aplicação da pena, na segunda fase, que vocês vão estudar no direito penal da aplicação da pena, que é o próximo depois do que nós estamos estudando. O 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Isso quer dizer, então, que o juiz, ao analisar a aplicação da pena do indivíduo na segunda fase, ele poderá ou não utilizar esse 66. Vai depender dele entender que é relevante o que se passou na vida do indivíduo. Então, resposta certa, letra C. Número 3. É adequado afirmar que, vamos ver, letra A, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e a obediência hierárquica e o exercício regular de direito excluem a ilicitude. Bom, está errado. Por quê? Estado de necessidade exclui a ilicitude. Tudo isso está no artigo 23, 24 e 25 do Código Penal. Então, estado de necessidade exclui a ilicitude, legítima defesa exclui a ilicitude, estrito cumprimento do dever legal exclui a ilicitude, obediência hierárquica não exclui a ilicitude, exclui a culpabilidade, nós estudaremos na aula que vem. E o exercício regular de um direito exclui a ilicitude. O exercício regular de um direito, sim. Então, está errado aqui. Obediência hierárquica que não exclui a ilicitude, sim a culpabilidade. B. A embriaguez total, proveniente de caso fortuito ou força maior, exclui a tipicidade. Errado aqui, a embriaguez total, proveniente de caso fortuito ou força maior, exclui a culpabilidade. Nós estudaremos também nas próximas aulas. Letra C. A coação física irresistível exclui a culpabilidade. Está errado, coação física irresistível exclui lá o fato típico, porque lembrem, a conduta tem que ser consciente e voluntária. Se tem coação física irresistível, a conduta não é voluntária. Então, exclui o fato típico. D, que é a correta, a imputabilidade do agente, a possibilidade dele conhecer a licitude de seu comportamento e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade. Sim, para ser culpável, o indivíduo tem que ser imputável, conhecer a ilicitude de seu comportamento, que é a potencial consciência da ilicitude, que nós vimos no iniciozinho da aula de hoje, e a exigibilidade de conduta diversa. Então, está correto. E a número 4 e última, Francisco de Assis Toledo, em O Erro no Direito Penal, Saraiva, 1977, página 21,
Ao se referir à teoria finalista, afirmou: A, aí nós temos que preencher, ganha um elemento, a consciência da ilicitude, consciência do injusto, mas perde os anteriores elementos anímicos, objetivos, o dolo e a culpa estrito sensu, reduzindo-se essencialmente a um juízo de censura. Bom, pessoal, nós estudamos lá no início, né, das teorias da ação, que tínhamos a causal e agora a finalista. A causal, o dolo e a culpa ficavam presentes como elemento da culpabilidade. Então, o fato típico, antijurídico e culpável, o dolo e a culpa na teoria causal da ação ou clássica ficava na culpabilidade. Atualmente, teoria finalista da ação, o dolo e a culpa estão presentes no fato típico. Aqui, quando mudou da causal da ação para a finalista, o Francisco de Assis Toledo, então, fez essa afirmação, né? Que ao se referir à teoria finalista, afirmou-se que a culpabilidade ganha um elemento, a consciência da ilicitude, que é o potencial consciência da ilicitude, mas perde os anteriores elementos anímicos subjetivos, o dolo e a culpa. Então, saiu o dolo e a culpa na teoria causal da ação, ou clássica, e foi para o fato típico, e entrou aqui, então, o elemento, então, da potencial consciência da ilicitude. Então, consciência da ilicitude. Por isso, então, que aqui a resposta certa é a letra C de Canadá. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula, né? Se cuidem. E eu vou conferir hoje e coloco lá como aviso. Me parece que a semana que vem é a nossa semana de avaliação. Vou conferir com a coordenação do curso. Me parece que foi adiado por uma semana, porque nós teremos, então, nessa semana, as nossas atividades online, nosso seminário. Certo? Então, boa semana a todos.